Yuri Alberto pode virar jogador do Sporting de Portugal. O vídeo de hoje do canal da Nicola repercute informação que vem de Portugal e a imprensa portuguesa noticiou desde a manhã dessa quarta-feira de que o centroavante do Corinthians pode ser o substituto de Gyökeres, atacante sueco que está de saída do Sporting para jogar no Arsenal, possivelmente num negócio de 80 milhões de euros. Importante contar que Arsenal e Sporting ainda não fecharam acordo, mas tudo leva a crer que o Gyökeres vai se tornar reforço dos Gunners para a próxima temporada, centroavante espetacular. Diante disso, o Sporting precisa de um substituto e vê no centroavante do Corinthians alguém com predicados e qualidades para assumir essa função. Antes de gravar o vídeo, liguei para o André Cury, que ainda não me respondeu se essa negociação existe. Mas é importante lembrar que o Corinthians é dono de apenas 50% dos direitos econômicos. Então, para que o negócio seja bom para o Timão, é importante que a cifra seja altíssima. Atleta que na atual temporada soma 31 partidas e 11 gols. No ano passado, 57 jogos, 31 gols e mais 7 assistências. Só para completar sobre o Corinthians, Memphis Depay e Ranieri contundidos e Félix Torres suspenso são baixas para o confronto contra o Racing nessa quinta-feira pela Sul-Americana no Uruguai. Para fechar o vídeo, vale lembrar que na noite dessa quarta-feira, América de Cali e Huracan se enfrentam na Colômbia. Se eu fosse torcedor corintiano, torceria para que o Huracan vencesse e disparasse no grupo, para que o Corinthians, na última rodada, tivesse a chance de eventualmente já estar na frente do América de Cali, graças a uma vitória contra o Racing nessa quinta-feira. Você curtiu o vídeo? Esquece de deixar like. De Kaique, né? Surgiu a notícia que o Kaique empolgou o Dorival nos treinos, né? E eu falei que o Dorival ia dar chances ao Kaique, né? Ia dar oportunidades e ele foi relacionado para o jogo contra o Racing do Uruguai. E aí a pergunta que fica, ele empolgou, o que ele fez? Ele fez gol, ele deu assistência, ele brilhou, o que foi que ele fez, né, que o Dorival empolgou? Na verdade, não foi nada disso, não empolgou nada. E, na verdade, o que me passaram é que ele fez as jogadas dele, né? Ele tem aquele drible 1 contra 1, que já vai ajudar muito o Corinthians. Eu sou a favor da utilização do Kaique, tá? Só tô querendo dizer para vocês a temperatura certa. Driblou, cruzou, fez as jogadas tentando quebrar linhas, mas não fez gol de bicicleta, gol de voleio, deu assistência, enfim, fez golaços, não foi nada disso. Acho que exageraram um pouco no tom, né? Esse negócio de empolgou, encheu os olhos do Dorival. O Dorival tá chorando por causa do Kaique. Não, não é isso. O Dorival, ele gosta de dar chance para os jogadores mais jovens e principalmente chance para aqueles jogadores que estavam encostados. O que me passaram, que eu achei legal, foi que o Kaique estava mais confiante nos últimos dias treinando. Porque o Dorival teve uma conversa com ele, deu confiança a ele, pô, isso ajuda demais o jogador, né? E ele estava mais confiante, estava mais feliz, enfim, isso ajuda o atleta dentro de campo. Você pensa que não é robô, né? Então, com mais confiança, tendo oportunidades, ele treinou melhor do que aquela nhaca que ele estava, que a gente passava para vocês. E eu que sou a favor, tá? E cobro a utilização do Kaique. E espero que tenha oportunidades. Deixa o like, comente aqui sobre o Kaique. Eu falei para vocês nos últimos dias que Augusto Melo, né, largou, né, o Corinthians, né? E aí o Corinthians divulga uma nota, né, oficial, né, dizendo: o presidente do Corinthians, né, esteve, nem citou o nome aqui, né, o presidente do Esporte Clube Corinthians Paulista esteve em Brasília na tarde desta quarta-feira para uma agenda institucional, tá? Uma agenda institucional, tá aí, ó, com os ministros Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes e Flávio Dino. No encontro foi discutido melhorias para o futebol brasileiro, tendo o Corinthians como pioneiro para esse tipo de encontros. Foi muito bem recebido, abre aspas, em Brasília para fazer sobre as melhores condições que podemos trazer para o futebol brasileiro e discutir possíveis mudanças institucionais em todos os clubes do Brasil. Esse tipo de agenda só mostra a grandeza do nosso Corinthians, a importância que temos dentro da maior paixão do mundo, que é o futebol. Sério, Augusto, que você foi lá para isso? Você não melhora nem o Corinthians, quer melhorar o futebol brasileiro. Sério? Quem acredita nisso, velho? Enfim, você não melhora nem o Corinthians, vai melhorar o futebol brasileiro. Você foi lá para isso? Tá. Ele largou, né, gente? Porque ele não foi para o Uruguai. Ontem a delegação foi para o Uruguai, ele foi para Brasília, tá? Largou, tá tudo parado. Eu vou explicar agora no
o que eu ouvi de empresários hoje, e tinha jogadores importantes que poderiam jogar no Corinthians, tá? E o presidente largou, foi para Brasília, né? Não foi para o Uruguai e largou. É brincadeira, né, velho? Que mundo vive o Augusto Melo? Ele não tá vendo as manchetes, ele não tá vendo o que tá acontecendo, a dívida do clube, né, as denúncias, enfim, tudo que tá acontecendo. Sério que é. Você tá lutando pela melhoria no futebol brasileiro? Lute pelo Corinthians, né? Enfim, largou. Olha só, falando em largou, hoje eu conversei com alguns empresários, né? Um deles, inclusive, me chamou. Não foi que eu fui atrás dele, né? Eu fui atrás dele. Ele que me chamou e falou: ó, estava negociando tal jogador com o Corinthians e lá dentro, não vou falar quem, mas vocês devem imaginar que estava tratando as questões da bola, pediu para parar tudo, tá? Parar tudo. Eu vou até ler uma das mensagens, né, que eu recebi, um bom jogador, tá? Infelizmente ainda não posso falar para vocês, mas a frase foi: não vamos falar de negociação mais nenhuma até resolver sobre o presidente. Passaram para ele, tá? Então o Corinthians cancelou algumas negociações, paralisou outras, tudo por conta, né, de tentar salvar a pele do presidente Augusto Melo. Augusto Melo hoje largou o futebol, não aparece no CT, poucas vezes. As pessoas que estavam do lado dele estão largando ele, os apoios. Ele foi para Brasília, enfim, não foi para o Uruguai, né, com a delegação, né, nesta quarta-feira. E o Augusto Melo, né, pediu para que nenhuma negociação mais acontecesse. E agora, eu já tinha até falado isso para vocês, os empresários estão sendo avisados. Por exemplo, o Matheus Magalhães tem uma proposta oficial agora do Grêmio, tá? E ele queria jogar no Corinthians, mas do jeito que, né, as coisas estão caminhando, o Grêmio vai passar à frente, porque o Grêmio já fez uma proposta oficial. Então nós vamos ter que aguardar e ver se o Corinthians já vai perder, por exemplo, esse goleiro reserva. Por outro lado, tem o lado bom, né? O Wesley também não vai andar, né? Não vai ter nada para frente, porque não tem mais nenhuma negociação. O Paulo Dias do River Plate, que foi oferecido também, falaram que agora não tem interesse, não vão tratar sobre o assunto. Então as portas estão fechadas para reforços no Corinthians, tá? Existem duas coisas que vocês precisam entender: contratações realmente nenhuma, mas tentativa de contratação, negociação, estava ocorrendo por parte do Fabinho Soldado e do técnico Dorival Júnior, tá? E também do Caio do Vale, que essa semana teve o seu nome envolvido em polêmicas e teve que também pular fora e não está podendo negociar no momento, tá? Então ficavam a cargo, né, desses três as negociações. Eles estavam tentando, né? Tentando amarrar algo que não fosse assim muito difícil, para depois chegar só para o Augusto dar o aval, assinar e falar tá tudo certo. Mas agora paralisou de vez e os empresários no meio do futebol, no mercado, estão sendo avisados. A situação do Corinthians é complicadíssima, não sabemos se o presidente vai renunciar, se ele vai para a votação no dia 26, se ele está achando que vai perder a votação no dia 26 no Conselho, mas vai ganhar nas urnas na Assembleia Geral com sócios. Ele está querendo ir até o fim pelo jeito, tá? E com isso o Corinthians vai ficando amarrado, parado e nada vai acontecer, tá certo? Eu precisava passar isso para vocês, porque com 20 anos de carreira eu conheço muitos empresários e eles têm me chamado, quando o assunto é Corinthians, então eles logo me chamam, né? Às vezes para passar uma informação: ó, tô negociando esse jogador com o Corinthians, dá uma segurada, daqui uns dias você pode soltar o nome se avançar, enfim, e eu fico sabendo esse tipo de coisa também, tá? Que hoje, né, hoje dois empresários, né, três nos últimos dias, mas dois empresários foram avisados que não vai dar mais para avançar em assuntos, tá? O jogador é até interessante, né? O outro, você sabe, é o Matheus Magalhães. Enfim, o Wesley tinha uma possibilidade, o Paulo Dias oferecido, e tudo parado, né? O Corinthians vai ser muito prejudicado, né, com essa questão do Augusto Melo, que largou, nem acompanha mais o time, né? Sequer a delegação ele acompanhou ontem, né, na quarta-feira, para o Uruguai, tá certo? Deixa o seu like aqui, inscreva-se no canal, ative